Fala pessoal, hoje eu trouxe algumas questões para vocês do Estatuto dos Servidores de Serra. Então, vamos lá praticar um pouquinho, tentem responder as questões, né? Antes de ver a resposta, analise as afirmativas, ainda que às vezes seja um tema que você não está tão, né, assimilado na mente, mas tenta responder, ainda que você não lembre, né? Tenta ir pela lógica aí e depois acompanha aqui comigo a resolução. Essas questões são questões já que eu peguei de diversos pontos da legislação para a gente fazer aí uma revisão sobre a lei, né, sobre o estatuto. Nesse momento é muito importante. Então vamos lá. De acordo com o que dispõe o Estatuto de Serra, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir e assinale qual a sequência correta. Primeira afirmativa: a nomeação como forma de provimento inicial será feita em caráter efetivo quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira ou em comissão, inclusive na condição de interino para os cargos de confiança vagos. Vamos já fazendo análise aí das afirmativas. Então, imagino que nesse momento você já pausou o vídeo, né? Já tentou responder e agora eu vou já corrigindo alternativa por alternativa com você. Então, vamos ler essa novamente aqui, ó. A nomeação como forma de provimento inicial, ok, né? Lembrando que a nomeação é a única forma que se trata de provimento originário, né? Todas as demais são provimentos derivados da nomeação. Então, reversão, reintegração, readaptação, todas as formas de provimento derivado. A única forma de provimento original é a nomeação. Então, como forma de provimento inicial, será feita em caráter efetivo, de fato, né? A nomeação uma das hipóteses em caráter efetivo. Caráter efetivo quando se tratar de cargo isolado, de provimento efetivo ou ainda de carreira. Aqui é uma informação, né? Aqui eu falo dos cargos de provimento, da nomeação de caráter efetivo. Depois aqui fala da nomeação para os cargos em comissão. Os cargos em comissão é outra forma de nomeação, inclusive na condição de interino, é o que fala a lei, certinho, para os cargos de confiança vagos. Perfeito. Essa daqui tá correta. Depois a próxima, o servidor como condição para aquisição de estabilidade é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Também perfeito, né? De fato, para que o servidor adquira a estabilidade, ele vai precisar passar primeiramente por uma comissão de avaliação, né, que vai avaliar o desempenho do servidor no período de estágio probatório, constituída especificamente para essa finalidade de avaliação de desempenho. Então, ok, essa segunda afirmativa também tá joinha. Depois, a próxima trata do conceito de reversão. Vamos ver se está ok de acordo com o conceito de reversão. Reversão que decorrerá de decisão administrativa ou judicial transitada em julgado é o reingresso do funcionário no serviço público com ressarcimento dos prejuízos decorrentes do afastamento. E aí, o que vocês me dizem? Esse é o conceito de reversão? Lembram lá, né, que a gente viu na parte teórica? O que é a reversão? A reversão é a situação em que o servidor aposentado por invalidez passa por uma inspeção médica, onde é constatado que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria do servidor. Então, é feita a reversão da aposentadoria e determinado o retorno ao trabalho do servidor até então aposentado. Essa seria a reversão. Não tem nada a ver com essa descrição aí desse item,
O que é esse item aí? Qual que é a forma de provimento que decorre de decisão administrativa ou judicial transitada em julgado, que determina o reingresso do funcionário com ressarcimento de vantagens? Que te parece essa descrição? É a reintegração do servidor. Reintegração. A reintegração é aquela hipótese em que o servidor é demitido, é acusado de uma infração e é demitido. Posteriormente, a sua demissão é anulada por decisão. Pode ser no âmbito administrativo ou no âmbito judicial. E com a demissão anulada é determinado o retorno, o reingresso do servidor ao serviço público. Como a demissão foi anulada, ele vai ter direito a receber as vantagens que deixou de receber no período em que esteve afastado. Essa é a reintegração, se enquadraria mais no conceito de reintegração, essa definição aí dessa afirmativa. E a última, o retorno à atividade de servidor em disponibilidade, far-se-á mediante aproveitamento obrigatório, encargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. E aí? Retorno à atividade do servidor em disponibilidade, far-se-á mediante aproveitamento, certo? O servidor que está disponível, o servidor ele pode ser posto em disponibilidade, né? Ser posto em disponibilidade é deixar de trabalhar, continuar recebendo remuneração e, né, ficar à disposição da administração para quando surgir uma vaga, ele possa ser aproveitado, certo? E por que acontece a disponibilidade? Pela extinção do cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor pode ser posto em disponibilidade, né? Até que surja uma vaga compatível com a anterior com o cargo anterior, né, que ele ocupava. E, né, isso não vai gerar aumento ou diminuição. Esse aproveitamento tem que ser compatível com o anterior, então não gera aumento ou diminuição da remuneração, né? E tem que ser ali aproximado ao que ele fazia antes, certo? Então, ok, a única incorreta, então, é o que traz o conceito de reversão aqui mesmo. Essa tá falsa, não é o conceito de reversão, aqui é reintegração. Então, nossa afirmativa correta, letra A, certo? Todas as demais estão corretas. Aqui, olhando na legislação onde se encontra, a primeira, né, falando aí da nomeação, então, que pode acontecer em caráter efetivo ou em comissão. Caráter efetivo quando se tratar de cargo isolado, de provimento efetivo ou ainda de carreira. Em comissão, inclusive na condição de interino, para cargos de confiança vagos. Aqui falando, né, que o servidor fica sujeito a estágio probatório, lembrando que estágio probatório é o período de 3 anos, né, 36 meses. E durante esse período vai ser avaliada a sua aptidão, capacidade, né, para desempenho da função. Então, ele vai ser ali objeto de avaliação de desempenho, já respondendo a próxima aí, né, já é a resposta da próxima afirmativa, que fala sobre aquisição de estabilidade, que precisa ter ali uma avaliação para o desempenho no final do período de estágio probatório. Então, ok. Próxima questão não, né? Aí trazendo o conceito da lei, da reversão e da reintegração, que é a próxima afirmativa ali. A reintegração, aqui só para a gente ver como está exatamente na lei, né? É importante gravar a descrição na lei. Então, a reintegração é a reinvestidura do servidor no cargo anteriormente ocupado ou no resultante da sua transformação, quando ele for transformado, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de vantagens, não esqueça desse detalhe. Já a reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria do servidor. E no caso específico de Serra, traz outra forma que pode acontecer ainda a reversão do servidor aposentado, ainda que não nessa situação de invalidez e for declarado insubsistentes os motivos da aposentadoria. Pode ser feita ainda a reversão no interesse da administração, então a administração precisa que aquele servidor que foi aposentado permaneça em serviço, então pode ser feita a reversão dele, desde que cumulativamente
O servidor tenha solicitado a reversão, então precisa ser uma solicitação do servidor, ele solicite a reversão. A aposentadoria tenha sido voluntária e não compulsória, né? Estável quando na atividade, então não estava lá cumprindo o período de estágio probatório, e a aposentadoria tenha ocorrido nos 5 anos anteriores. Então também não pode, se a pessoa está lá 15 anos aposentada e aí retorna ao serviço, também não pode, tá? E outro item aqui, né? Haja cargo vago, tem que ter o cargo para que a pessoa possa retornar ao serviço. Então, para que a aposentadoria seja revertida no interesse da administração, precisa acumular, né, todos esses itens aí. E a questão ali da disponibilidade, do aproveitamento, o retorno à atividade do servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento, ok. Obrigatório encargo de atribuições e vencimentos que sejam compatíveis com o anterior, certo? Então, vamos lá, próxima questão. No Estatuto dos Servidores de Serra, está descrito que o estágio probatório é o período inicial de 36 meses de efetivo exercício do servidor público nomeado para o provimento de cargo efetivo em virtude de aprovação em concurso público e tem por objetivo, além da obtenção da estabilidade, aferir a aptidão para o exercício do cargo mediante a apuração de alguns fatores. Dentre eles, então, nesse período vai ser apurado, vai ser analisado alguns fatores em especial, né? Quais são eles? Né? Aliás, se assinale, aqui elenca um deles, né? Transparência, efetividade, disciplina, confiança e comodidade. Comodidade aqui acho que todo mundo já eliminaria, né? Comodidade todo mundo já identificaria como não opção. Agora, todas as demais, por isso que é importante decorar algumas coisas da legislação, né? Porque é letra de lei, alguma coisa pode deixar confuso. Então, transparência poderia ser uma hipótese, efetividade, disciplina, confiança. Confiança ainda talvez um pouco menos, né? Mas nosso item correto, que de fato consta na lei como um dos requisitos, né? Um dos itens que vai ser avaliado no período de estágio probatório é a disciplina. Está lá no artigo 15, né? Ao entrar em exercício, o servidor vai ficar ali 36 meses no período de estágio probatório. Neste período vai ser avaliado sua aptidão e capacidade para o desempenho do cargo, serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores: assiduidade, então chegar em dia, cumprir os horários, né? Não faltar. Disciplina, então, né? Pessoa ali disciplinada, comprometida com o trabalho. Capacidade de iniciativa, produtividade, outro item, né? Então, se preocupar aí, né? Com o fluxo de trabalho, atender a demanda do trabalho, ser produtivo. Responsabilidade aqui, né? Aqui mais relacionado com o compromisso, responsabilidade com o serviço público. Então, gravem aí esses itens que são avaliados no estágio probatório, certo? Próxima questão aí. De acordo com o Estatuto dos Servidores de Serra, são vantagens a serem pagas aos servidores, exceto, aí eu estou buscando a exceção, né? Aí todas as demais se tratam de vantagens, exceto uma. Qual é ela? Adicional por tempo de serviço, auxílio moradia, diária, salário família, auxílio doença. Resposta correta, letra B, auxílio moradia não é um item que está lá na lei constando nas vantagens. As vantagens estão lá no 123, além do vencimento e de outras vantagens legalmente previstas, então não são as únicas, né, mas são as que estão elencadas no 123, poderão ser deferidas ao servidor as seguintes vantagens: diárias, salário família, auxílio doença, gratificações e adicional por tempo de serviço também. Então, só aí o auxílio moradia, né? Auxílio moradia não faz parte das vantagens. Decorem essas vantagens também. De acordo com o Estatuto dos Servidores de Serra, o prazo para o servidor entrar em exercício a partir da posse é de... Então, qual que é o prazo aí que ele tem
para entrar em exercício, tomado posse. Esse prazo é de 15 dias. 15 dias. Está lá no artigo 51, aí eu já trouxe no artigo 55, aliás, né? Eu já trouxe o prazo de tomar posse também para a gente relembrar. A posse ocorrerá no prazo de 90 dias, contados da publicação do ato de provimento, e o exercício é de 15 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício contados da data da posse. Então, 90 dias o prazo para tomar posse, para ocorrer a posse, 15 dias o prazo para entrar em exercício, certo? Próxima questão agora tratando dos afastamentos permitidos pela lei que vão ser considerados como de efetivo exercício, né? Segundo o Estatuto de Serra, será considerado de efetivo exercício o afastamento em virtude de casamento até 2, 4, 5, 8 ou 9 dias. E aí? O afastamento em virtude de casamento é de até 8 dias, de acordo com a lei. Então, o artigo 67, ele elenca lá, né? Tem um rol de incisos, tem outras hipóteses aí que fala sobre as possibilidades de afastamento que vão ser consideradas como de efetivo exercício, certo? Eu trouxe aí duas específicas para a gente relembrar. Então, quando for casamento, até 8 dias, né? Afastamento até 8 dias será considerado como de efetivo exercício. E luto também, de algumas pessoas em específico, luto de até 8 dias por falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob sua guarda ou tutela ou irmãos ainda. Outra forma de afastamento, aliás, outra pessoa, né, que pode ser, que caso faleça, o servidor pode se afastar até 8 dias. Vamos voltar lá no artigo 67, só para relembrar com vocês as outras situações ali, né? Aqui falando das vacâncias. Então, aqui, luto até 8 dias. E aqui, ó, não traz outras pessoas. Então, avós não entra aqui, netos não entra, né? Luto somente, exclusivamente para essas pessoas que estão elencadas aqui, certo? E outros afastamentos também é possível. E aí, ó, a cada 3 meses, um dia para doar sangue. Aqui interessante, né? Esse com relação à doação de sangue, porque normalmente é uma vez ao ano. No caso de Serra, é um dia a cada 3 meses, que é o período legal, que é o período que a pessoa pode doar sangue, né? A cada 3 meses ela pode doar sangue. Então, informação interessante também. Então, vamos voltar lá. Agora falando das penalidades disciplinares que podem ser aplicadas ao servidor, especificamente sobre a suspensão. O Estatuto dos Servidores de Serra, que dentre as penalidades disciplinares, dentre as penas disciplinares, a suspensão pode ocorrer quando houver reincidência das faltas punidas com advertência, crime contra a administração pública, insubordinação grave em serviço, revelação de segredo conhecido em razão do cargo ou função, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio estadual. E aí, quando que vai ser suspensão? Tempo para responder. Resposta correta, letra A. A suspensão é aplicada, vamos ver lá na legislação, a suspensão é aplicada em caso de reincidência nas faltas punidas com advertência. Então, primeiramente, aquela falta, ele receberia punição de advertência, porém, ele reincidiu, aí ele vai ser aplicada a ele a penalidade de suspensão. E ainda, se ele violar as demais proibições que não tipifiquem advertência,
mas que também não tipifiquem demissão. Então, a suspensão ela é residual, né? Não, naquele artigo que trata das proibições, aquilo que não for advertência, penalidade de advertência, não for penalidade de demissão, é suspensão. E na reincidência de falta punida com advertência também é suspensão, certo? E outra informação importante sobre a suspensão, ela não pode exceder 90 dias. Então, lembrar do prazo aí, né? Ela não poderá exceder 90 dias o prazo de suspensão. Pode ser menos, né? Pode ser 30, 60, só não pode exceder 90 dias. E já relembrando outras informações sobre a suspensão, então, o servidor não recebe remuneração, né? Ele está suspenso, é uma penalidade a suspensão. No entanto, se necessitar que ele permaneça no serviço, se a falta daquele servidor vai acarretar prejuízo ao serviço, pode ser determinado que ele continue trabalhando. E aí, nesse caso, a suspensão ela vai ser convertida para a multa no valor de 50% da remuneração do servidor. Então, ele vai permanecer trabalhando, porém recebendo metade do salário. Pode ser feito isso também quando necessitar, quando o trabalho dele for indispensável ao serviço público, certo? Então, essas seriam as informações sobre a suspensão, importante de relembrar. E as demais hipóteses que a gente viu lá, né? Todas se enquadram na demissão. São infrações que vão ensejar a penalidade de demissão. Todas as situações que ensejam demissão estão elencadas no artigo 175 da lei. Importante gravar, né? O que enseja a penalidade de demissão, que é um assunto também que sempre cai. Então, sempre cai. Então, tem que saber. O que vai ensejar a demissão? Então, são as situações mais graves, óbvio, né? Então, situações mais graves ensejam demissão. Então, cometer um crime contra a administração pública, né? Claro que vai ensejar a demissão, né? Uma situação muito grave. Abandono de cargo, emprego ou função, aqui você pode até ficar, né? Meio confuso aí do que o abandono de cargo, se geraria ou não demissão, do quanto isso é grave, né? Mas enseja. Então, aí, o que pode gerar dúvida, que eu acredito, né? O abandono de cargo, então, abandono de cargo, pena de demissão. O que é o abandono de cargo? Vamos relembrar lá na legislação, voltar um pouquinho também aqui, no 175, que esse também eu acho um ponto importante, facinho da gente relembrar também, né? Tá lá, que 158 ainda tá mais embaixo, é um dos últimos, né? 175. Considera-se abandono de cargo a ausência do serviço sem justa causa por mais de 30 dias úteis. Aí tomar cuidado aqui, né? Que no Estatuto de Serra, em específico, fala dias úteis, tá? Então, nem todo estatuto fala, às vezes, na verdade, a maioria fala 30 dias consecutivos apenas. E no de Serra, não, são 30 dias úteis, tá? Ou ainda 60 dias intercalados durante o período de 12 meses. E aí, os 60 dias já não fala úteis, né? Então, a gente entende que não precisa ser útil necessariamente. Mas tem que ser útil, né? Porque você trabalha em dia útil, né? Então, não vai... Mas aí, o abandono de cargo tem que ser necessariamente 30 dias úteis. Então, não basta ser um mês seguido, né? Porque aí vai entrar sábado e domingo. Tem que ser 30 dias úteis. Já os 60 dias intercalados, aí, de qualquer maneira, vai ser útil, né? Porque se não falta intercalado, não vai entrar o sábado e domingo. Mas, então, lembrar aí dessa redação. Abandono de cargo, 30 dias úteis consecutivos, diretos, sem comparecer, injustificado, né? Lembrando aí. Ou 60 dias intercalados durante o período de 12 meses. Esse seria aí o abandono de cargo. Esses 60 dias intercalado é o que se enquadraria também como inassiduidade, o que a gente chama, né, como inassiduidade habitual. Então, né, que a pessoa inassídua, falta, né, em dias intercalados, não seguidos. O abandono de cargo seria seguido, mas lembrar aí dessa redação. Depois, relembrando, improbidade administrativa, insubordinação grave em serviço, eu acho um item a se destacar, porque pode gerar confusão sobre o quanto isso é grave para gerar pena de demissão. E insubordinação grave em serviço gera pena de demissão. Então, um ponto de atenção aí.
Ofensa física em serviço, a servidor ou ainda a particular, salvo em legítima defesa, própria ou de outrem, também, né? Tem essa exceção aí da legítima defesa, mas ofensa física de maneira geral também enseja demissão. Aplicação irregular de dinheiros públicos, revelação de segredo de que tenha conhecimento em razão do cargo. Então, outro ponto aqui, né, que eu destacaria, que pode gerar dúvida, revelação de segredo da administração também enseja pena de demissão. Lesão aos cofres públicos. Então, aqui já é meio sabido, né? Tudo que envolver dinheiro, desvio de dinheiro, corrupção, né? Demissão. Aí acho que não tem que se explicar muito, né? Então, corrupção também, demissão. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas também, né? Lembrando aí, tem a vedação constitucional de acumulação de cargos. Se acumular, também enseja pena de demissão. Transgressão dos incisos 11, 12, 13, 14 e 17 do artigo 159 do Estatuto também gera pena de demissão. Então, só para relembrarmos, próxima questão. Assinale a alternativa correta de acordo com o Estatuto dos Servidores de Serra. Então, vamos lá, né? A analisar afirmativa por afirmativa. Tentem responder, gente. Tentem responder. Já vou fazendo e já observando. Já vamos olhar a resposta aí. Regime jurídico instituído pela Lei Municipal 2360 não se aplica em nenhuma hipótese aos servidores das autarquias e fundações? Não, né? Já está errado aqui. Se aplica sim à autarquia, se aplica à fundação. Então, não. Errado, a afirmativa A. Errada essa. Os cargos públicos são acessíveis ou apenas aqui, ó. Tomar cuidado quando vir apenas, exclusivamente, né? Somente. Tomar muito cuidado com essas palavras restritivas, que normalmente é o que vai tornar a afirmativa errada, tá? Que é o caso aí, né? Os cargos públicos são acessíveis apenas aos brasileiros natos ou naturalizados que preencham os requisitos estabelecidos em lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos para provimento de caráter efetivo ou em comissão, devendo ser instituídos por lei. Não é só a brasileiros, também pode ser permitida a estrangeiro, a lei permite, né? A gente vai ver lá na redação oficial, mas também é permitido a estrangeiro, então errada também a letra B. Depois a C. Carreira é o agrupamento de cargos de mesma profissão, atividade de igual padrão de vencimento. Não é o conceito de carreira, tá? Errada. A letra C também, a gente vai ver lá também sobre esse conceito de classe, né? É vedado atribuir ao servidor encargos ou serviços diversos dos de sua carreira ou cargo, ressalvadas as comissões legais e designações especiais de atribuição do prefeito. E aí? Deixar essa em stand-by. Vamos ver aí. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público serão computados e acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Serão computados para fins de acréscimo de concessão ulteriores os acréscimos pecuniários percebidos por servidor? Não. Errado também. Nossa resposta correta, de fato, é letra D. De fato, há essa vedação na lei, né? Vedado atribuir ao servidor encargos ou serviços diversos dos de sua carreira, ressalvadas as comissões legais e designações especiais de atribuição do prefeito. Então, eu não posso lá, tem uma função, o servidor exerce uma função X e aí vem e passa para ele atribuições que não é da sua competência fazer, né? Que não é a sua atribuição. Então, não, certo? Não é possível. Exceto as comissões e designações especiais, né, previstas em lei e atribuídas pelo prefeito. Então, vamos ver lá. Ali, o erro da A, né? Regime jurídico, ó, tá lá logo no início da lei, artigo 1º. Este estatuto institui o regime jurídico dos servidores públicos da administração direta, autárquica e fundacional do município, certo?
Os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, né? Todos os brasileiros, assim como aos estrangeiros. Então, não é apenas aos brasileiros, né? É também aos estrangeiros na forma da lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos para provimento de caráter efetivo em comissão, devendo ser instituídos por lei. Os cargos públicos são considerados de carreira ou isolados. São de carreira os que integram em classe, os que são integrados em classe. Então, esse é o conceito de cargos de carreira. São aqueles que podem ser integrados em classes e correspondam à profissão ou atividade com denominação própria. E o que é o agrupamento de cargo? O agrupamento de cargo é o que se denomina classe, está lá no artigo 6º. Classe é o agrupamento de cargos que, por lei, tenha idêntica denominação, o mesmo conjunto de atribuições e responsabilidades e o mesmo padrão de vencimento. Então, agrupamento de cargos, classe, certo? Carreira integram as classes, são aquelas que são integradas por classes, certo? E agrupamento de cargo é classe. Não esqueça disso. Ainda, nossa afirmativa correta, né? Lá na D. A D, né? C, aliás. É vedado atribuir ao servidor encargos ou serviços diversos do que ele, da sua carreira, né? E os acréscimos pecuniários percebidos pelo servidor não serão computados, nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, não serão computados. Chegamos ao fim do nosso estudo. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Aproveito antecipadamente para desejar uma boa prova, boa sorte. Vão com calma, tranquilidade. Vocês sabem que estão preparados. Confiem no potencial e na preparação de vocês. Eu tenho certeza que vocês fizeram o possível, aquilo que está ao alcance para, né, se preparar ao máximo, certo? Se você fez isso, você vai tranquilo, né, de mente limpa, de coração limpo, porque você fez a sua parte, certo? E aí, com uma pitadinha de sorte também, né, eu tenho certeza que vocês vão chegar lá. E é aquela velha, né? Concurso é uma fila. Se você não sair dela, uma hora vai. Então, vamos lá, sigam firmes e até a próxima. Tchau, tchau.